Eu sou Ângela Barbour, Ângela Cristina Lopes Lenhame Barbour, paulistana, nascida aqui na cidade de São Paulo. Sou artista visual com mestrado na ECA da USP e doutorado na Unicamp, no Instituto de Artes da Unicamp. E trabalhei durante 16 anos como primeiro produtora cultural artística sênior, depois como chefe da divisão de oficinas e depois como gerente da Galeria Matatraba da Fundação Memorial da América Latina. Eu entrei lá pelo concurso no ano de 2020, né? E lá eu organizei e fiz a produção cultural de mais de 150 exposições. Eu creio que eu tive uma grande atuação ali na formação de muitos estagiários, muitos produtores culturais que passaram por mim, funcionários que eu treinei com o maior carinho e que me acompanharam na produção dessas exposições. A gente sabe que os órgãos do governo não têm muito recurso, a gente não tinha muito recurso, então foi um grande desafio e uma grande aventura e também uma grande formação, saber como trabalhar com excelência, com recursos reduzidos, trazendo artistas de fora, com exposições internacionais, com exposições locais e sempre com uma ação educativa muito ativa. Na Galeria Matatraba, a partir do ano de 2000, eu entrei no Memorial no ano 2000 e no ano de 2007 passei a gerência, estar na gerência, e eu implantei o ateliê de gravura, o ateliê experimental de gravura, né? E também o Memo Fab Lab, que foi o primeiro Fab Lab público, comunitário e gratuito do Brasil. Nós impactamos muitas vidas e muitas carreiras, porque nós trabalhamos ali recebendo público, né, nessa área da fabricação digital, público que não tinha nenhum contato com a fabricação digital ainda, e nós promovíamos oficinas, sempre ligando a inovação com a tradição. Então foi muito interessante esse processo, porque a gente pôde fazer o Fab Lab trabalhando em parceria com um ateliê de gravura, aliar essa tradição com a inovação. Então, a cortadora laser produzindo matrizes para o ateliê de gravura e vice-versa, né? Quem realizei ali, fui a curadora geral, a idealizadora e a curadora geral da FILAC, a Feira Internacional Latino-Americana de Arte Contemporânea. Eram artistas independentes que não tinham galerias, era uma feira que foi sem galerias, então os artistas vieram com seus trabalhos, a gente organizou representantes em cada país, em cada região do país e em cada país da América Latina que foi interessado em participar. E eles vieram com as obras dos artistas do seu setor e comercializaram e participaram da feira, que foi um grande sucesso, isso no ano de 2014, tá? Contando um pouco da minha atuação, começando, creio que pelo Memorial da América Latina, porque lá eu creio que foi o maior impacto, né, no sentido de maior número de pessoas impactadas. A gente teve lá, durante a minha estada, desde do ano de 2000 até 2016, quando eu saí do Memorial, creio que cerca de mais de 4 milhões de visitantes que visitaram a Galeria Matatraba. É um número bastante expressivo e metade desse número praticamente correspondeu à exposição dos painéis Guerra e Paz de Portinari, né, que nós recebemos da ONU. Os painéis de Portinari que vieram ao Brasil para restauro, e foi feito no Memorial da América Latina a primeira exposição dos painéis Guerra e Paz de Portinari, tanto no Salão de Atos, Tiradentes, como na Biblioteca, como na Galeria Matatraba, mas eu coordenei toda a produção desse evento. E nós tivemos ali mais de 2 milhões de visitantes, né, com todas as oficinas, as visitas monitoradas, muitas escolas, e foi um impacto enorme. Também no Memorial eu organizei ocupações artísticas, na época em que eu fui chefe da divisão de oficinas culturais, atendendo estudantes da rede pública, né? Então, a gente recebia em oficinas culturais cerca de 4 a 8 ônibus por dia, com 40 estudantes em cada ônibus, para poder participar dessas oficinas, todas relativas às questões e às artes que fazem parte do acervo do Memorial, né? Então nós tivemos oficina de mosaico, oficina de pintura mural, oficina de gravura, oficina de colagem, oficina de papel, então muitas oficinas onde nós atendemos
milhares de estudantes durante um período em que durou esse projeto. Que nós acolhemos na Galeria Matatraba o ateliê da Maria Bonomi, quando ela foi produzir o painel Etnias, né, para Sempre Brasil, na entrada ali do memorial, né, aquela entrada subterrânea. E essa oficina, esse ateliê da Maria Bonomi foi acolhido ali na Galeria Matatraba, e eu coordenei toda essa ação e nós tivemos com ela ali durante 6 meses produzindo os painéis, recebendo os indígenas que vieram para trazer a sua experiência, né, e colocar ali a sua mão também, a sua mão na massa, na argila. A gente fez painéis de argila enormes e uma estrutura muito interessante para poder fazer isso, toda a parte de estudo, e em todo esse processo sempre envolvendo o público, trazendo o público para que ele pudesse ter contato, né, com isso. No memorial também eu realizei o projeto Céu Aberto, que foi um projeto dedicado aos deficientes visuais e às pessoas com necessidades especiais, a todas as outras deficiências. Então nós organizamos ali as semanas de atenção ao portador de necessidades especiais. E nessas semanas, as oficinas relativas a cada deficiência, ao deficiente visual. Então nós organizamos oficinas de sommelier, oficinas de sensibilidade, no sentido de entrar com o público vendado numa casa construída, uma cenografia construída na forma de uma casa, para que as pessoas pudessem ter a noção de como é guardar roupa, fazer um café, encher um copo d'água, né, de olhos vendados ou sem poder enxergar. E também dentro desse projeto nós lançamos o livro, né, do qual eu fui a coordenadora executiva, a produtora executiva, fiz toda a parte da produção gráfica, desenvolvi também as imagens táteis, toda a pesquisa das imagens táteis, juntamente com o Carlos Alexandre Campos, que é um deficiente visual que trabalhou no memorial comigo na época, e o Sidney da Silva, que era historiador e responsável pela monitoria. Nós desenvolvemos esse livro, que ao visitar em 2005, no ano do Brasil na França, o Louvre, o Museu do Louvre, eu quis levar um livro para doação à Biblioteca Braille, né, a Galeria Tátil do museu. Eles não aceitaram na galeria como livro, mas quiseram aceitar no museu como obra de arte. Então esse livro é Pavilhão da Criatividade, uma visão especial, com imagens táteis, caracteres ampliados e texto em braille. Nós doamos então para o Museu do Louvre, e ele aparece lá como obra de arte de minha autoria, no caso das imagens táteis. Esse projeto Céu Aberto também nos possibilitou ir a um congresso na Inglaterra para apresentar esse trabalho com patrocínio. Para esse livro do Memorial para Deficientes Visuais, a gente teve o apoio da Fundação Vitae. E bom, eu posso dizer que no memorial eu treinei muitos e muitos produtores culturais e muitos estagiários que vieram depois a cumprir esse papel de produtores culturais, de artistas dentro das galerias e dentro das instituições museológicas do estado de São Paulo. Nós também fizemos vários eventos, eu organizei várias exposições itinerantes, inclusive com toda uma estrutura especial para viajar o estado de São Paulo inteiro para qualquer local. Então nós tínhamos uma estrutura pré-autoportante que podia ser montada até numa estação de trem, num pequeno espaço cultural dentro das cidades do estado, e nós viajamos com essas exposições do memorial para muitas cidades, impactando muitas vidas mesmo, e um número enorme de visitantes. Após o memorial eu fui convidada para ser diretora executiva e implantar o Espaço Cultural Porto Seguro. No Espaço Cultural Porto Seguro eu também concebi o lugar, implantei mesmo o Porto Fabilab, que aí seria um Fabilab dedicado às artes, também ao lado de um ateliê de gravura, né? Eu fiz toda a formação da ação educativa e implantamos ali uma ação educativa muito grande, e acho que no tempo que eu estive lá nós recebemos cerca de 20 a 40 mil visitantes nas exposições, com muitas oficinas, muitas ações culturais, festivais, e propiciando realmente uma vida cultural muito intensa na cidade. Antes disso eu já tinha um ateliê, o Artion Studios, que eu abri em 1987,
já no mesmo ano do Espaço Cultural, do Centro Cultural Vergueiro, né, o Centro Cultural São Paulo, e o nosso Centro Cultural ali, o nosso espaço cultural, chamou-se Artium Studios e foi um espaço de formação. Eu também estive lá durante muitos anos, desde 87 até o ano 2000, quando eu entrei no Memorial, e durante esses 13 anos também formei muitos artistas, realizei muitas exposições, muitas delas viajando pelo interior do estado, por várias cidades e formando muitos artistas, estudantes. E abri a minha empresa, o meu ateliê, e a partir disso passei a realizar projetos culturais a partir do Elor Ateliê, que é a minha empresa, Elor Ateliê e Produção Cultural Artística, também realizando oficinas e oferecendo esses projetos às instituições do governo ou mesmo particulares, privadas. E a gente realizou exposições grandes como a Papel Arte Papel, o projeto de intercâmbio cultural entre o Brasil e a Bulgária, trazendo uma exposição que foi de um intercâmbio entre o Brasil e Bulgária para a cidade de São Paulo, no MAB, no Museu de Arte Brasileira, na FAAP. Esteve ali durante 3 ou 4 meses exposta à exposição, recebendo muitos visitantes, com oficinas, com uma ação educativa também implantada. Realizei também a exposição 120... da Escola de Farmácia à Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 120 anos de excelência, para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, porque além de ser artista visual, eu também fiz farmácia e bioquímica. Eu fui formada em farmácia e bioquímica, trabalhei 10 anos no Instituto Butantan, né, na área de bioquímica pura, antes e durante o meu curso de artes plásticas na ECA, e eles me chamaram então, que foi uma exposição artístico-científica, mostrando então toda a parte científica desses 120 anos da faculdade dentro de uma enorme instalação artística de minha autoria, onde eu mesclei e intervi nos documentos e em todas as vidrarias, os materiais todos foram montados na forma de uma grande instalação artística, e essa exposição esteve itinerando durante um ano, né, no espaço Maria Antônia, da Universidade de São Paulo, depois no Conjunto das Químicas da USP, também ali na Faculdade de História da USP, e depois, por último, na Galeria da Oswald de Andrade, que foi aonde a Faculdade de Farmácia foi implantada, né, no meu doutorado, né, numa intervenção no antigo desinfectório central, que é o Museu de Saúde Pública, né, o Emílio Ribas, mas não aquele da doutora Arnaldo, mas aquele do centro, né, do centro de São Paulo, ali no Bom Retiro, e ali também a gente teve bastante atuação, levando todo um conhecimento a partir dessa interação entre arte e ciência. Bom, hoje eu trabalho também, além dos meus projetos pessoais, dos projetos para os quais eu sou contratada, eu sou coordenadora de exposições da IAPMA, International Association of Hand Paper Makers and Paper Artists, que tem 600 artistas associados ao redor do mundo, e eu organizo essas exposições pelo mundo todo. E tenho feito, mesmo durante a pandemia, exposições na Tasmânia, na China, na Dinamarca, na Suíça, na Espanha, no Japão. E um projeto muito interessante que eu realizei durante a pandemia foi o Postal Artist Books, onde todos estavam presos em casa no mundo inteiro. Eu lancei um edital, eu lancei uma chamada aberta à população, livre e gratuita, e recebi muitas inscrições. Foram 72 artistas de 36 países que se aplicaram e participaram desse projeto comigo, onde cada artista iniciou, eu sorteei esses artistas de continentes distintos, sempre de continentes distintos. Cada artista começou um caderno, um livro de artista, e enviou para o outro artista do outro lado do mundo. O outro artista terminou e trouxe e mandou para mim, para o Brasil. Essa exposição é maravilhosa, ela constitui hoje o acervo da Artist Book Library, que foi já mostrado aqui em São Paulo no ano de 2021, ainda no tempo da pandemia, na galeria da Oswald de Andrade, das oficinas culturais Oswald de Andrade, primeiro, onde cada artista pôde vir através da live de inauguração que eu promovi,
durante 2 horas, mostrando para todo mundo, todos os artistas ao redor do mundo, como o seu livro tinha sido terminado pelo artista que terminou e mandou para mim. Foi uma grande emoção os artistas verem finalmente seus livros terminados e poderem conversar entre si, e isso tudo centralizado na cidade de São Paulo, num órgão pertencente às oficinas culturais do governo do estado de São Paulo. Então eu acho que a minha contribuição para divulgar o estado de São Paulo como um agente cultural, e principalmente o governo do estado de São Paulo como um polo, um agente cultural ao redor do mundo, foi muito grande, inclusive, nesse projeto, que depois foi exposto ainda em Buenos Aires, em Quito, no Equador, e em Basel, na Suíça. Hoje eu trabalho como mentora de projetos, mentora de carreiras artísticas. Eu atendo artistas, especialmente da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil e também do mundo, com mentorias online, presenciais, cursos aqui no meu ateliê, onde eu englobo toda esta área do biodesign. Então esse meu conhecimento com a biologia, a bioquímica me fez entrar também pela área dos biomateriais e do biodesign. Eu hoje sou também instrutora global do Fabricademy, que é um curso com sede no MIT, em Barcelona e em Amsterdã, e a sede do Brasil. Existe uma única sede, um node chancelado pelo MIT, pela Fab Foundation, para dar esse curso no Brasil, que é o meu ateliê, o Elora Ateliê, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E eu tenho sido instrutora de muitos artistas e muitos designers neste curso desde 2017, ao redor do mundo, e muitas pessoas aqui do Brasil e de São Paulo. E a partir então dessa experiência, hoje, como eu estava dizendo, mentoro também projetos nessa área de biodesign e de inovação, inserindo as novas tecnologias como o corte laser, a impressão 3D, né, o bordado eletrônico, os eletrônicos, os circuitos eletrônicos aplicados à vestimenta, né, então seriam os tecidos inteligentes, os textiles, e os wearables, né, como é chamado em inglês, mostrando que é possível então a gente produzir essas diferenciações, essas inovações no nosso projeto de arte, no nosso projeto de design, de biodesign. Na área de biodesign eu desenvolvi, a partir do meu conhecimento de bioquímica e de biologia também, os biomateriais. Então eu tenho uma mentoria, um curso que se chama Bioplásticos e o Futuro dos Materiais, inserindo esse conhecimento para um público muito amplo. É uma mentoria online, dada pela internet, ao vivo, pelo Zoom, e depois com as aulas gravadas para que as pessoas possam rever o conteúdo, mas ela é realmente uma mentoria que tem trazido essa solução sustentável para muitos artistas e muitos empreendedores que querem trocar esse material, o plástico, né, por outros materiais mais sustentáveis. E repensando também toda a situação do plástico no planeta, a presença dos microplásticos no sangue humano, toda a presença das 5 ilhas de plástico que estão hoje contaminando os nossos oceanos. Então, eu tenho trazido essa discussão para a área da moda, para a área do design, para a área da arte, e podendo ajudar todos aqueles que queiram participar dessa mudança essencial que nos espera aí para a recuperação do nosso planeta. Então, eu só esqueci de falar, vou falar por último, não é a última coisa, mas vou dizer que eu fui também professora do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Comecei como docente, depois eu passei a coordenadora do curso de bacharelado em artes visuais e depois como assessora de parceria, de curadoria e parcerias internacionais desse centro cultural junto à reitoria do Unicentro. E lá também eu tive a oportunidade de impactar a vida de muitos estudantes, porque foram 5 anos ali dando aula para muitos e muitos estudantes do curso de artes que até hoje me encontram e me enviam mensagens dizendo o quanto eu fui importante no sentido de fazê-los perceber, né, tantas coisas bacanas em relação à arte, em relação à ciência ligada à arte, em relação ao nosso caráter humano, à nossa humanidade, à nossa maneira de ver o mundo, e como nós, artistas, designers, na área em que nós estivermos, produtores culturais, podemos impactar então esse mundo através de uma ação consciente, uma ação amorosa, uma ação cuidadosa,
com o outro, com aquele que se aproxima de nós, para que as pessoas possam se sentir mais humanas, né? E sendo mais humanas, poderem também terem uma vida melhor e construírem um futuro melhor para o nosso planeta, para as futuras gerações.